Quando começamos a estudar literatura, esbarramos nos desafios que essa arte nos apresenta. Mas será que tem como facilitar esse processo? Com certeza! Conheça comigo a análise literária, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A análise literária é uma análise textual, só que focada em textos literários. Entenda textos literários como aquelas composições artísticas que têm como principal objetivo entreter. Esse entretenimento pode vir na forma de humor, suspense, emoção, dentre outros. Nesse contexto, o principal objetivo da AL é fazer um exame objetivo da obra. Podemos dizer que a análise é uma decomposição e leitura de uma obra literária. De certa maneira, a AL ensina a realizar uma leitura aprofundada do texto e prepara para um estudo posterior. Porém, essa leitura não é fácil, já que o texto literário é repleto de símbolos, metáforas e expressões com duplo sentido. Nesse ponto, a análise literária trabalha com outros campos do saber. Assim, se o texto traz questões psicológicas, o analista precisará da cooperação da psicologia. Se trouxer questões filosóficas, deverá recorrer à filosofia, e assim por diante. Além disso, cada gênero literário possui suas próprias características, o que faz com que cada análise seja também bem específica. Então, não dá para analisar uma epopeia da mesma maneira que analisamos um conto, ou analisar um romance da mesma forma que analisamos uma peça teatral. No entanto, existem procedimentos de análise textual que podem ser aplicados a qualquer obra literária. É aí que entram os elementos da análise literária. Há dois processos básicos de análise, a microanálise e a macroanálise. Na microanálise, o analista se dedica a particularidades da obra. Já na macroanálise, o analista se volta para a obra de uma forma mais integral. No caso, pensando como construção poética, ou em prosa, ou texto teatral. Esses processos se complementam, pois a microanálise deve levar para a macroanálise. Para realizar esse movimento analítico, o estudioso se vale de três tipos de elementos: os elementos extrínsecos, os elementos formais e os elementos intrínsecos. Os elementos extrínsecos são aspectos que se localizam no exterior da obra, como as relações do texto com a política, a história, dentre outros. Já os elementos formais se referem a tópicos pertencentes à obra mesmo, como metáforas, ironias, ritmo, métrica e outros elementos da linguagem figurada. Por último, temos elementos intrínsecos, que mergulham mais fundo na obra, a fim de analisar imagens, símbolos e o conteúdo propriamente dito. Porém, não adianta apenas mostrar a presença de elementos diferentes. Por exemplo, não basta mostrar que há uma pontuação diferente. É importante dizer como o uso de um ponto de exclamação ou de interrogação participa da construção de sentido do texto. A partir daí, aplicando as técnicas, o analista pode começar a pensar na visão global da obra. Quando analisamos profundamente a obra de um autor ou de um grupo de autores, conseguimos perceber certas ideias que se repetem, como se representassem um molde mental. Podemos chamar essas ideias de motores ou gatilhos. A reunião desses gatilhos expõe uma visão de mundo presente na obra. Uma perenidade filosófica, que também é estética, por se tratar de uma obra literária. Isso seria a cosmovisão. Mas temos que tomar cuidado para não confundir motores com temas. O tema é um assunto tratado de maneira específica na obra. A cosmovisão não vem simplesmente da repetição de temas, e sim daquilo que é expresso através dos temas. Então, mesmo que dois escritores usem o mesmo tema, a sua cosmovisão pode ser muito diferente. Uma cosmovisão pode se manifestar também
em diferentes temas de um mesmo autor. Assim, a cosmovisão é onde vemos uma interpretação de mundo. Vamos pensar, por exemplo, em Machado de Assis. Ao analisar a obra do escritor realista, devemos considerar suas leituras da Bíblia e de escritores ingleses e franceses. Mas, para além dessas temáticas, podemos perceber uma concepção determinista que concebe os homens como servos de seus moldes psicológicos. Assim, muitos dos personagens machadianos são medíocres ou fúteis. Esse determinismo psicológico seria um dos motores presentes na obra de Machado. Porém, para chegar na cosmovisão machadiana, é preciso encontrar outros gatilhos. No entanto, não basta encontrar, é preciso mostrar a linha que conecta esses gatilhos, que dá coerência para o conjunto da obra. Com uma complexidade dessa, muitas pessoas confundem a AL com outros tipos de estudos literários. Uma primeira confusão seria entre a análise literária e a crítica literária. Podemos afirmar que a análise é uma preparação para que a crítica aconteça. Ou seja, primeiro o crítico desmembra os textos literários para depois avaliar a sua qualidade de acordo com a sua escola de pensamento. No campo da historiografia literária ocorre a mesma coisa. O historiador se vale da análise para desenvolver o seu estudo. Nesse caso, temos a historiografia externa, que foca em temas, clichês e cosmovisões que permanecem ao longo de um período histórico. E a historiografia interna, que funciona mais como um conjunto de ensaios sobre uma época literária com uma cronologia mais flexível. Não podemos esquecer também da teoria da literatura, que fornece a fundamentação necessária para que a L alcance a sua profundidade máxima. Nesse contexto, é interessante pensar até onde uma análise literária deve ir. Ao encontrar os motores presentes numa obra, ou em um conjunto de obras, se chega ao limite de uma análise, estabelecendo dessa maneira a cosmovisão. Porém, avaliar o seu impacto na sociedade, por exemplo, já é um trabalho para a crítica literária. Mas a pergunta que fica é: quais são as etapas para se fazer uma boa análise literária? Bom, isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!